Bom dia, turma. Professor Abdias. Agora a gente vai fazer aquela correção básica das atividades de fixação que tem na apostila de título, títulos de uma solução. A gente tem título em volume, título em massa, e tem percentual em massa e percentual em volume. É uma forma de concentração muito utilizada no mercado, na indústria. E o contato mais imediato que a gente está tendo agora é a concentração dos ácidos não, dos álcools, né, que a gente usa para higienizar as superfícies e as mãos por conta da pandemia de coronavírus. Então a gente tem o álcool 70 como aquele mais indicado, né? Vamos ver aqui, né? Como é que tem. Então, dentro da apostilha, eu já peço que você faça aqui assim, eu digo assim, pratique, né? Aqui, ó, certo? Já lá dentro do conteúdo. E eu peço para você fazer como exercício o cálculo do título aqui, ó, certo? Então eu vou calcular aqui o título e o percentual aqui, ó, e o percentual em volume. Então eu vou colocar aqui, ó, o V, né? E o V aqui de volume para uma mistura que tem, ó, 70 ml de álcool e 30 ml de água. Então eu tenho o seguinte, esses aqui em volume, né? Vamos ver aqui, é esse que está em maior quantidade, que é o volume do solvente, que é 70 mililitros. Nesse caso daqui eu vou ter o álcool. Geralmente o que é que a gente quer? A gente quer saber exatamente qual é o título, ou então o percentual daquela substância que tem o princípio ativo, né? No caso o princípio ativo é do álcool, então a gente vai calcular nesse caso aqui o título e o percentual em volume do álcool, que no caso é o solvente, porque está em maior quantidade. E na água, que é o volume do soluto, porque está em menor quantidade, a gente tem 30 mililitros, né? Nesse caso, da água. Observe que nem sempre a gente calcula a concentração do soluto. Nesse caso aqui, a gente vai calcular a concentração exatamente do solvente, né? Então, a fórmula do título, aqui eu vou colocar aqui em cima, né? Vai ser o título de quem? O título do solvente, no caso que é o álcool, né? Vai ser o volume do solvente dividido pelo volume total, certo? Lembrando que esse volume total, ele vai ser o volume do soluto mais o volume do solvente. Então precisa saber quem é esse V aí, né? Mas eu vou abrir aqui uma outra página para ficar mais tranquilo. Então é 3070, né? Vamos colocar aqui o volume do solvente, que é o álcool, 70 mililitros, e o volume do soluto, que é a água, 30 mililitros. E aí ele quer saber inicialmente qual é o percentual em volume do meu solvente, que é o álcool, né? Então a gente vai ter que, para a fórmula que calcula esse título do solvente, a gente vai ter que ter em cima aqui o volume do solvente. E esse volume do solvente ele vai ser dividido pelo volume total, que é o volume do soluto, mais o próprio volume do solvente. Então por isso que a fórmula ela fica desse jeito aqui, ó, certo? Onde este V vai ser isso mais isso, né? E aí então o título do volume, o título em volume do solvente vai ser igual a quanto? Aí você vai colocar os 70 mililitros do álcool aqui em cima, né? E o total. Qual é o total, professor? O total vai ser o V2 mais o V1, que vai ser o quê? Que vai ser o 70 mais o 30 da água, que 3 feio, que vai ser igual aqui a 100 mililitros. Ótimo para você calcular percentual, né? Então aí você vai ter que dividir esse volume aqui, cuidado com isso, pelo volume total, certo? O volume do álcool pelo volume total, que é o 100, e não pelo volume que sobra aqui, né? Que complementa o 100, que seria o 30. Então nesse caso você vai ter um título de 0,7, certo? Ou 0,70, uma vez que você sabe que esse zero aqui é 0,70. Beleza, está calculado aqui o título do volume, o título em volume do solvente, que é o álcool. Então, e qual é o percentual em volume desse álcool aqui, certo? Como é que vai ser? Ora, a fórmula vai ser o seguinte, vai ser o título do V2, né, que é o álcool, vezes o 100, certo? Então, nada mais do que o 0,70 vezes 100, que vai nos dar o quê?
70%. Essa daqui é a maneira de você calcular o título e o percentual Gay-Lussac para o álcool 70, né? Então esse 70% aqui, como ele trata-se de volume, ele é 70% GL, né? Grau GL, que é o Gay-Lussac. Então como é que isso vai ser mostrado no rótulo? Vai ser mostrado assim: 70% grau GL, Gay-Lussac. Se fosse massa, seria o INPM. Então, beleza. Agora a gente vai aqui para, deixa eu ver aqui. Então tá aí feito o cálculo desse exemplo aqui que está no meio da apostila. E agora a gente vai vir aqui para cá para a atividade de fixação, né? Atividade de fixação que fica lá no finalzinho da minha apostila. Então vamos puxar para cá, assim, atividade de fixação. E talvez eu precise abrir aqui outras páginas, né? Essa primeira está meio confusa, que eu confesso que eu não tenho estado muito bem. E aí eu cometo alguns enganos, alguns erros, algumas repetições, algumas inconsistências, mas se você assistir os vídeos fazendo a correção, você vai entender por que foi que você ficou confuso. Então na 1 eu tenho aqui o rótulo do soro fisiológico, esse que usa no hospital para você ser hidratado, né? Ou então como um veículo para aplicar algum medicamento, indica a porcentagem em massa. Olha, já está aqui dizendo que o percentual em massa dele é... Então eu vou anotar aqui, percentual em massa. Como trata-se do percentual de cloreto de sódio, que está em menor quantidade em relação à água, né? A gente vai ter aqui o percentual em massa do soluto, que é o cloreto de sódio, certo? E esse percentual em massa vai ser 0,9%. E ele pede para você calcular aqui embaixo, é esse o erro. Ele pede para você calcular, mas isso aí ele já deu, né? Calcule o título, né, e calcule o percentual em massa. Então é fácil, é só você imitar os exemplos. Só que o percentual em massa ele já foi dado aqui. Ou seja, ele está dizendo que tem 9 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de solução. Então quando trata-se de percentual é sempre por 100. É sempre uma parte do todo, né, e o todo é 100. E aí você tem o nome dessa divisão de parte por todo, o nome é percentual, né? Então aí como é que você faz para calcular aqui o título? Ora, o título está fácil, certo? O percentual em massa do meu soluto, ele vai ser igual a o título em massa do soluto vezes o 100. A gente fez essa conta anteriormente, então se você não viu na apostila isso aqui, eu devo ter falado de uma outra forma, aprende aí essa fórmula aqui, é só você pegar o título, certo, do soluto ou do solvente e multiplicar por 100 que você vai ter o percentual. Então aqui como você já tem o percentual, o que é que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui o percentual igual o título em massa do soluto, que é o que eu quero descobrir, vezes o 100. Então resolvendo aqui, o título, né, que a gente não sabe, vai ser igual ao 0,9 dividido pelo 100. Então, peguei esse 100 que está aqui multiplicando, né, e passa para o outro lado dividindo 0,9. Então, meu título em massa vai ser igual a 0, agora está vendo esse 9 aqui? Como uma técnicazinha de resolução, eu vou pegar esses dois zeros aqui e vou colocar aqui no meio, entre a vírgula e o 9. Então, 0, 0, 9 e o título da solução é esse daqui. Isso daqui seria a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó, você pegar aqui, qual é o título em massa do meu soluto, que é o cloreto de sódio. Você pega a massa do cloreto de sódio, né, e divide por 100. Repare, se não é a mesma coisa, isso daqui e isto daqui que eu fiz, ó, 0,9 dividido por 100, e o resultado aqui vai dar a mesma coisa, 0,009. Observe que no título ou então no percentual tem o percentual, né, o símbolo do porcento, né? Mas no caso do título, como você divide a mesma unidade de medida, né, você divide ela por ela mesma, então você não tem uma unidade de medida no valor do título, você nunca vai ter, certo? Então, toda vez, aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? 0,25 você não tem a unidade de medida. Por quê, professor? Porque um título, ele trata-se de apenas uma grandeza, certo? Que no caso é o volume ou a massa,
E aí você divide essa grandeza por ela mesma, né? Ela mesma, então você vai ter que você vai cortar, você vai dividir grama por grama, que vai dar 1, que aí fica 0,0, né? Vezes 1, que dá o próprio 0,009, que dá o próprio título, né? Então, espero que você tenha compreendido essa parte aí, né? O erro daqui foi que eu coloquei aqui perguntando qual é o percentual em massa, quando na verdade eu já dou o percentual em massa. Então, você a partir desse percentual em massa, com essa fórmula aqui, você vai calcular qual é o título. Você pode fazer isso, ou então você pode simplesmente usar a fórmula do título, já que ele deu aqui a massa do soluto e deu aqui a massa da solução, que é a massa total, né? A massa do soluto mais a massa do solvente. Apagando aqui essa parafernália toda, vamos passar para o próxima questão. No segundo, ele vai pedir para você calcular o título. Aqui, calcular o título. Ó, e o percentual em massa. Então, vamos logo anotar aqui, ó, assim o título. Ele fala aqui em massa, né? E também ele pede para você calcular o percentual, que também é em massa. Vamos pegar aqui a canetinha mais forte. O percentual em massa de uma solução que é feita a partir de uma dissolução, ó, de um soluto, certo? 368 gramas da glicerina, que tem essa fórmula molecular aqui, em 1.600 gramas de água. Então, quais os dados que a gente tem aqui? A gente tem a massa do soluto e tem também a massa do solvente. Cuidado para você não confundir massa do solvente com massa da solução, certo? A massa da solução vai ser isso mais isso, quer dizer, a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a massa do meu soluto vai ser 368 gramas e a massa do meu solvente vai ser 1.600 gramas, né? Então, a massa total da minha solução vai ser a soma disso com aquilo, né? Então, vai dar 1.968 gramas, que é a massa da solução. Por que eu preciso da massa da solução? Fazer essa soma aqui, isso com isso. Porque o título ele é calculado como parte dividido pelo todo. Então, o todo tem que ser a massa da solução. Certo? Vamos calcular o título? Depois que você calcular o título, você pode calcular o percentual. Então, aqui a massa do meu soluto dividido pela massa da solução. Como fica isso? O título em massa do meu soluto vai ser igual a 368 gramas dividido por quanto? Pelo total da massa da solução, que vai ser 1.968 gramas. E aí, como eu expliquei anteriormente, não vai ter a unidade de medida, porque eu corto. E aí eu faço a continha, professor. Continha. Vamos lá, que eu não vou estar fazendo essas contas não, né? Cadê? Abriu aqui. Então, bora, né? Veja só. 368 dividido por 1.968. Tá certo? Tá. 0,18 arredondando ali para 7, né? 0,187, que eu vou arredondar isso aqui. Então, o resultado vai ser 0,187. Pronto, tá feito. Vou mostrar mais uma vez o que foi que eu arredondei. Aqui, ó. Tá vendo? 0,1869. Eu peguei esse 69 aqui que segue com outro 9 e arredondei para 70, né? Então ficou 0,187. Então esse daí é o título em massa, certo? Professor, e agora como é que faz para calcular o percentual em massa? É só você multiplicar, é fácil, fácil. Vou levantar aqui um pouquinho. É só você multiplicar e aí eu vou colocar aqui a fórmula, né? O percentual em massa do meu soluto, que é o que? A glicerina, né? Vai ser igual ao meu título em massa da minha glicerina vezes o 100 do porcento, né? Então, percentual em massa, que M feio, em massa do meu soluto vai ser igual o título que eu encontrei anteriormente vezes 100. Então, o percentual em massa da minha glicerina vai ser o que? Multiplicando por 100 esse valor aqui, eu vou pegar essa vírgula e vou andar 2 casas para a direita. Quando você multiplica, o número fica maior. Então, para esse número maior, a casa tem que andar para a direita. E se é 100, você vai andar 2 casas. Então, vai ficar
18,7%. Tá certo? Então, esse vai ser o percentual em massa da glicerina dentro daquela solução que a gente preparou ali, a solução glicerinada. Espero que você tenha compreendido. Então, qualquer coisa você volta aí ou me pergunta no diário de bordo ou então no privado. No privado, o atendimento vai ser mais ligeiro se for durante a sua aula, certo? Vocês parecem que não estão frequentando as aulas, estão indo lá, respondem a frequência e deixa para depois. Tudo bem. Terceira questão. Na terceira questão, gente, observe também que essas atividades são uma oportunidade da gente aprofundar, né, o conteúdo, né? Claro, né? Porque senão não tinha sentido da gente fazê-las, né? Terceira questão aqui, a gente vai ter o seguinte: qual é a massa? Agora ele inverte, ele pergunta qual é a massa de água, certo? Então ele quer saber uma massa aí, né? Que massa é essa que ele quer saber? A massa da água. Agora a água é quem? Aí na história. A água é quem? Olha, a massa existente em... qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução? Então, essa massa daí, certo? Ela é a massa da solução. Ele já está dizendo. Então, essa massa da solução é 600 gramas. Professor, mas você botou ali, não botou nenhum nem dois. É porque eu ainda não sei se a água é solvente ou se a água é soluto. Mas vamos descobrir agora, né? É uma solução aquosa. Então, se é uma solução aquosa, é claro que a água vai ser o solvente. Dibrometo de potássio, né? Cujo o título do brometo de potássio, então eu tenho aqui um título, ó. Esse título é o título de quem? É o título em massa do soluto. Uma vez que eu já tenho aqui, ele está perguntando qual é a massa do solvente, né? E aí esse título é 0,25, certo? 0,25. Como é que eu faço para saber qual é a massa de água? Tem alguns caminhos que a gente pode percorrer aqui, certo? O mais fácil que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha. O caminho mais complicado é o que eu não vou fazer. Porque é o seguinte, quando você tem o título do soluto, que você tem um soluto só, né? Que você pega ele e soma com o título do solvente, o resultado vai ser 1. Certo? Então, neste caso aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui o título em massa do meu soluto, mais o título em massa do meu solvente, né? Vai ser quanto? Ó, massa do soluto e título em massa do solvente vai ser igual a 1, certo? Como eu tenho aqui o título em massa do meu soluto, eu vou substituir aqui, ó, 0,25 mais o título em massa que eu não conheço do meu solvente vai ser igual a 1. Desta forma, eu posso descobrir qual é o título em massa do meu solvente, porque aí com a massa do solvente e a massa total, eu posso descobrir qual é essa massa do solvente, certo? Veja só, como aqui é 1 e aqui é 0,5, quanto é que falta para 1? Qual é? A mesma coisa que perguntar qual é o valor desse título em massa do solvente. É só fazer o seguinte, aí meu título em massa do solvente vai ser igual a menos 0,1 menos 0,25. Então, meu título em massa do solvente vai ser igual a 0,75. Ora, professor, como é fácil, ó. Aqui é lógica, né? Assim como o percentual do soluto mais o percentual do solvente é igual a 100, o título do soluto mais o título do solvente também vai ser igual a 1. Desta maneira, eu posso usar agora aqui a fórmula do título para descobrir quem é a danada dessa massa, né? Então, pensando aqui na fórmula do título, vou ter que botar lá para cima. Pensando na fórmula do título, que no caso eu vou tentar descobrir quem é a massa do solvente, então eu vou utilizar o título em massa do meu solvente, vai ser a massa do solvente, que eu não sei quem é, dividido pela massa total, que eu já sei quem é, né? Então vamos lá, o título eu já tenho, ó, eu encontrei, né? Porque a diferença aqui entre o título do soluto e o título do solvente complementa aqui o valor de 1, então dá 0,75. Então, esse TM2 vai ser 0,75, né?
E aí eu tenho aqui o M2, que eu não sei quem é, a massa do meu solvente. E eu sei quem é essa massa daqui? Sei, ele falou lá que é 600, né? 600 gramas que é a massa da solução. Então eu vou colocar aqui 600, será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? A pessoa esqueceu agora, está aqui, ó, massa da solução, certo? 600, e a massa do solvente é o que ele pede. Então vamos para cá para baixo, e aí eu vou ter isso aqui, ó, certo? Tenho esta equaçãozinha, eu preciso deixar sozinho a massa do solvente, então para isso eu tenho que colocar essa massa total da solução para o lado de cá. Então, a massa do meu solvente vai ser igual a 600 gramas vezes o que? 0,75. A massa do meu solvente vai ser igual, quanto é que dá isso aí? 600 vezes 75. Vamos para cá, passar para cá. 600 vezes 75%. Se ligue que 0,75 é 75%. Dá 450, não precisa nem fazer conta. Olha. Tão fácil. Dá 450. Nesse caso, como a minha grandeza é massa e esse G não foi multiplicado ou dividido por ninguém, aqui a gente vai ter grama. Então, 450 gramas. Pronto. Agora aqui, entendendo melhor essa história, veja que, no caso, tem aqui a massa. Tem aqui a massa do meu solvente. E agora eu sei qual é a massa do soluto. Paga aqui. Bagunça essa. Massa do soluto, né? Qual é a massa do meu solvente? Acabei de descobrir. É 450 gramas. E qual é a massa do soluto? É o que falta para 600, né? Que vai dar aqui 150 gramas. 50 vai dar 500, 500, 600. Pronto. Então é isso. Então o título, né? Por exemplo, do soluto, se você precisasse calcular, seria 150 dividido pelo total, que seria 600, que ia me dar o quê? Lembra que ele falou? 0,25, né? Que é o título que complementa o outro título, né? E os dois juntos vai somar 1. É isso aí. Espero que você tenha entendido. Vamos ver se tem outra coisa aqui. Não é aqui. É aqui mesmo. Eu só tenho que apagar isso tudo. Então ficou aqui o vinagre. Vinagre em excesso pode fazer mal para a saúde, mas vinagre de maçã é ótimo para alguns problemas de estômago, certo? Ele regula o pH, regula a acidez. Então vamos ver aqui. Tem gente que não acredita nisso não, mas eu testei e deu certo. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, né, que é um ácido orgânico, e ele pergunta qual é o título em volume. Eu já tenho aqui um dado. Então, qual é o título em volume de quem? Do ácido acético. Então, vamos ver lá. E ele pergunta também qual é o percentual. Qual é o percentual, no caso em volume também, é em volume de 55 mililitros de ácido acético presente em 1 litro de vinagre. Vinagre é o ácido acético com água, né? A maioria das substâncias que a gente conhece são misturas que a gente usa em casa, né? Então você vai ter o ácido acético, né? Mais o que? Mais a água. Então no caso aqui, como ele dá 55 ml de ácido acético, esse volume está em menor quantidade, é o volume do meu soluto, olha, 55 ml, certo? E ele diz que tem 1 litro de vinagre. Esse litro de vinagre é o volume de quê, professor? O volume da solução, porque se é de vinagre, ele está juntando o ácido acético com a água, né? Então, esse volume é de quanto, professor? Esse volume é de 1 litro, que eu vou colocar aqui, 1000 mililitros. Do contrário, você ia ter que fazer a conversão de 55 mililitros para litro, né? Então, assim, só para fazer aqui de um outro jeito, né? Como é que seria da outra forma? Então, se o volume da solução, aqui, não V2, o volume da solução é de 1 litro, você não pode fazer o cálculo com esse volume do soluto aqui em mililitro. Então, você tem que converter ele para litro também. Então, ficaria dessa forma. O curioso é que tanto faz, se você fizer assim ou assim, o resultado vai dar o mesmo, tá certo? O resultado vai dar o mesmo. Então, vamos fazer com esse de cima aqui, que tem 1 mililitro, né? Como é que ficaria, então, esse título em volume
do vinagre, que é o soluto, ficaria volume do soluto dividido pelo volume total. Então, o meu título em volume do meu vinagre, que é o soluto, ficaria o quê? 55 mililitros dividido por quem? Por 1000 mililitros, que é o volume total do vinagre. Então, meu título em volume do meu vinagre, que é o soluto, vai ficar 0,055. É isso? É, porque aí andou 3 casas. Ó, eu dividi, tá vendo aqui? O 55 pelo 1000, então 1, 2, 3 casas. Eu peguei a vírgula que estava aqui, certo? Eu vou escrever aqui, ó. 55 divido por 1000. A vírgula do 55 está aqui. Boto mais uns zeros aqui. Como eu dividi por 1000, que são 3 casas, então eu pego essa vírgula e caminho ela para cá. E aí fica 0,055 é o título, né? Vamos dar uma apagada aqui. Então, eu fiz aí, certo? Professor, estou com dúvida sobre a questão do litro. A questão de se fosse litro. Se fosse litro, como eu disse para vocês, ia ficar 0,55 litro dividido por quê? Por 1 litro. Repare que se eu divido isso aqui por 1, o que é que dá? Dá exatamente isso. Então, dá no mesmo. É a mesma coisa. Certo? O que é que falta a gente fazer agora? O que ele está perguntando ali? Ele está perguntando o percentual também, em volume do ácido acético. Então, o percentual você já sabe como é que faz. É fácil. É só você pegar e fazer o seguinte. O percentual em volume do soluto, que é o ácido acético, vai ser igual ao meu título em volume do ácido acético vezes o 100 do percentual. O percentual do meu volume em volume do meu ácido acético, que é o soluto, vai ser igual ao título, que é 0,055 vezes o 100. O percentual em volume de vinagre na minha solução, de ácido acético na minha solução de vinagre, vai ser 100 vezes 0,55. Vou andar com essa vírgula para cá, 2 casas, vai virar o quê? 5,5, e nesse caso eu tenho que colocar o sinal do percentual. Então, o meu vinagre, ele tem uma concentração de 5,5% de ácido acético, certo? E aí não vai ofender em nada o seu estômago, né? Você bota ele na salada, cuidado para não tomar demais, né? Mas você bota um dedinho de vinagre num copo, completa com água gelada, se você tiver tipo assim azia, né? Mas antes disso, não esqueça de procurar o seu médico. E aí, no caso, para o meu caso, resolve, né? Vinagre para azia, né? Quem diria, né? Então, gente, é isso. Aqui não ficou mais nada para gente explicar. Eu queria pedir a vocês, entrando na onda da internet, já que a gente foi obrigado a fazer esse tipo de aula, né? Que curtam o meu canal do professor, e dê um like lá, né? Pacote completo, e também compartilhe com o pessoal, viu? Valeu, muito obrigado e até a próxima.